Olá, Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um programa Seja Forte, Seja Homem. E eu gostaria que você refletisse comigo, meditasse sobre qual a marca que nós vamos deixar. Qual a sua reputação? Como você será lembrado? Porque nós aprendemos com a palavra que obediência é poder. Obediência gera poder na nossa vida. E com base nisso, eu quero falar para você sobre Abraão. Olha aqui, em Gênesis 12, 2 e 3. Olha só, que são as promessas que Deus fez a Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, com a vida de Abraão, nós vemos o que decisões podem fazer na vida de uma pessoa. Deus tirou Abraão de uma terra da idolatria, da terra de uma influência da família dele, dos pais dele, do pai dele, que era um idólatra. E qual foi o resultado do pai dele? O pai dele parou no meio do caminho. Começou, parou no meio do caminho e ficou por lá. Então a vida é feita de pequenos hábitos, todos os dias, de decisões que vão moldando a nossa vida. Então aquilo que você faz todos os dias com consistência, com diligência, isso está moldando a sua vida. Isso está moldando o seu futuro, isso molda o seu caráter, isso molda a sua família, isso molda os seus resultados. Então Abraão foi um homem que é uma lição que nós temos que aprender com ele. Ele aprendeu, ele entendeu que a vida é sempre em frente. A vida precisa de consistência. Você vê que ele era um velho já, era um senhor. Então ele talvez não tivesse a agilidade de um garoto de 20 anos, mas ele tinha consistência. Ele estava sempre seguindo em frente. E a gente vê que, infelizmente, ele carregou, né? Ele carregou o Ló. E Ló, ele queria apenas os resultados de Abraão. A gente não vê em nenhum momento ele tendo também o compromisso de Abraão. Então, quando nós falamos de Terá, você lembra do quê? Você lembra de um homem que viveu 205 anos e não fez nada de relevante. A gente lembra de um homem que parou no meio do caminho. E quando você lembra de Ló? Você lembra de alguém que queria somente o resultado, ele não queria compromisso. Tanto que Ló foi pela vista, foi morar em Sodoma, né? E se meteu em problema, foi levado cativo. E quem que voltou para resgatá-lo? O Abraão, o senhor, o velho, mas que tinha consistência, que estava sempre seguindo em frente, que estava na obediência, na fidelidade do Senhor. E o Ló? Abraão resgatou ele? E Ló mudou, Ló foi um homem de Deus. O que ele fez? Voltou a morar no mesmo lugar. Então, qual a sua reputação? Qual a sua reputação? Quando você lembra do Labão, por exemplo, o que vem à sua cabeça, à sua mente? Vem de um homem desonesto, um manipulador, um cara sem caráter, um ótimo professor para lidar com Jacó. Então você vê que Deus ele prepara as coisas para as pessoas certas, né? Quem engana é enganado. Terá não entendeu de obediência. Ló não entendeu de aliança. Então ninguém vai muito longe quando nós não entendemos de obediência. Por que Abraão foi longe? Porque ele obedeceu. Ninguém vai construir nada sólido se nós não mantivermos a obediência, a fidelidade a Deus. Nós não vamos viver tudo que Deus... O que Deus falou para Abraão? Você será uma bênção, que muitas coisas vão fluir na sua vida, que você será pai de nações. Então, nós não vamos viver tudo que Deus prometeu se nós não estivermos alinhados a Deus. Deus queria
que Abraão se desintoxicasse, que ele não tivesse mais nada de Ur, que ele não tivesse mais nada de Terá, que ele não tivesse mais nada de Ló. Porque se ele estivesse contaminado ainda, se ele não fizesse uma renovação mental, Deus não poderia trabalhar e cumprir na vida dele tudo que ele tinha prometido. O que Deus disse para ele? Tornarei seu nome famoso, mas as coisas não acontecem do nada. Havia uma promessa, mas o cumprimento daquela promessa dependia das escolhas de Abraão. Você, eu, temos promessas. Quando nós cremos em Jesus, nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Então, a promessa nós temos, mas se não houver obediência, isso não pode acontecer. Então, continuamos a ter promessas e quando nós obedecemos a palavra e tomamos decisões, essas promessas se cumprem na nossa vida, porque a falha nunca está em Deus, a falha sempre está em nós. Tanto que diz na palavra exatamente assim, né? Que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então, assim, tudo pode estar acontecendo, a falha nunca vai ser de Deus. Que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, porque Deus não falha, Deus não mente, Deus não se engana. Então, se a minha vida está estagnada, se coisas na minha vida não estão fluindo, é com certeza porque eu não estou fazendo o que Deus me direcionou. Você tem vivido coisas na sua vida que você não está satisfeito, seja no casamento, seja na vida profissional, seja em qualquer área. Tem coisas que você está insatisfeito, não está gostando, a culpa não é de Deus. A culpa é minha, a culpa é sua. Da desobediência, de não estar no caminho, na direção que Deus tem nos direcionado a seguir. Então, Abraão tinha a promessa do filho, não é verdade? Mas achou que estava demorando um pouco, né? Que talvez não desse mais tempo. O que ele foi lá e fez? Foi lá e pegou Ismael. Fez o Ismael. E deu certo? Funcionou? É o resultado das escolhas na carne, as escolhas impulsivas. Criou um problema para ele mesmo. E Abraão perdeu aí, vários anos por conta disso. Deus ficou sem falar com ele mais 14 anos. Então, quantos anos será que nós já perdemos pela desobediência? Já parou para pensar sobre isso? Quanto tempo eu já perdi por não seguir a palavra de Deus, por começar uma coisa e parar, por saber o que é certo, mas resolver fazer do meu jeito, achando que vai dar certo? Quantos anos nós já não perdemos com essas escolhas estúpidas? Então, não adianta reclamar. Não adianta falar, puxa, perdi. Pois é, o que a gente faz agora? Agora que a gente entende, então, o que a gente pode fazer? O que Deus dirigiu Abraão a fazer? Guarde a minha aliança. O que é feito na carne gera morte, mas o que é feito no espírito gera vida. Então, o que ele falou? Guarde a minha aliança, você e seus futuros descendentes. Então, Deus pede isso, que você obedeça, que você guarde a aliança. Então, enquanto eu estiver fazendo as mesmas coisas, eu terei exatamente isso, os mesmos resultados. Ter Ismael, fazer as coisas na carne, não gera satisfação, gera a frustração. Mas quando nós fazemos as coisas com a obediência no caminho que Deus tem nos dirigido, nós temos o Isaac. O que é o Isaac? É o riso, é a satisfação, é aquele momento em que nós vemos as coisas realmente fluindo da forma que deveria ser. Porque os planos de Deus são sempre os corretos. Então, se eu faço na carne, eu gero frustração, eu gero um Ismael. Mas quando eu gero no espírito, eu gero um Isaac, eu gero riso, eu gero vitórias, eu gero cumprimento das promessas na minha vida. Então, como que nós seremos lembrados? Nós lembramos do Abraão como um homem da fé, o pai da fé, um homem consistente, um homem que sempre estava indo em frente. E tantos outros aí que nós falamos, né? Terá o cara que parou no meio do caminho, né? Não obedeceu. O Ló, que só queria os resultados. Labão, um sem caráter desonesto.
Então, qual que é a nossa marca? Como que nós vamos ser lembrados? Qual a nossa reputação de um homem de Deus, um homem focado, um homem firme, ou de uma pessoa que abandona as coisas, que desiste, que é egoísta, que é desequilibrada, que não paga o preço certo? Então, levante-se, se posicione e tome decisões, gere coisas no espírito. Qual foi a promessa? Qual foi a direção? Deus prometeu muitas coisas. Ele falou, da minha parte eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Da sua parte, guarde os meus mandamentos, você e seus descendentes. Então, da nossa parte é obedecer. E Deus fará o resto. Ok? Se você gostou, que você coloque aqui um comentário, o que foi bênção na sua vida, e que você mande para mais pessoas, dê o seu like e esteja inscrito no meu canal também. Tá certo? Que Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui. Fique com Deus, um abraço